Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a participação da doutora Suelen Paese, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, que é sobre a microbiota anaeróbia, a decomposição em aterros sanitários. A gente vai tentar compreender um pouco mais sobre o que é microbiota. Mas antes de começar essa conversa, eu queria deixar um abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul, aos gaúchos, e pedir à doutora Sueli para ela se apresentar a Universidade de Caxias do Sul e o laboratório qual ela participa. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem está nos ouvindo. É uma alegria estar participando dessa comunicação, para a gente poder divulgar um pouquinho da microbiota. Eu sou bióloga, sou doutora na área de bioquímica de ciências biológicas e tenho a minha especialidade na identificação de micro-organismos que fazem parte da digestão anaeróbia. É um conjunto de micro-organismos que produzem as biotransformações nos aterros sanitários, no meio ambiente, nas lagoas, no mar, enfim. É essa a minha especialidade. A gente faz a análise através do DNA dos micro-organismos, né, dos consórcios microbianos, usando uma técnica chamada metataxonomia, metagenômica, né? São áreas bastante inovadoras na identificação desses micro-organismos. Eu coordeno o laboratório de diagnóstico molecular no Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul fica na Serra Gaúcha e ela tem um perfil comunitário. É uma universidade que, apesar de ser privada, ela tem uma ação muito grande dentro da comunidade e com um ranking importante mundial na inovação e na tecnologia. Doutor, obrigado pela apresentação. E agora a gente vai vir para o nosso tema. E eu gostaria que a senhora nos falasse o que é microbiota anaeróbica e para que ela serve. Então, os micro-organismos, eles estão na natureza em todos os lugares. Dificilmente existe na natureza um lugar estéril, onde não exista micro-organismo. E isso tem uma importância muito grande, porque o micro-organismo, a principal função dele é decompor a matéria orgânica. Então, se a gente tem, por exemplo, se eu deixar uma maçã em cima da cozinha da nossa residência e eu for viajar, quando eu volto, a maçã foi decomposta pelos micro-organismos que estão no meio ambiente. Então, esses micro-organismos são fundamentais para destruir, desmanchar, decompor a matéria orgânica que está sendo produzida, né, pelos outros seres vivos. Então, se nós não tivéssemos esses micro-organismos decompositores, o mundo seria um grande lugar de resíduos. Então, eles estão em todos os ambientes. Eles estão na floresta, eles estão no fundo do mar, eles estão nas lagoas, eles estão na nossa casa, e não são micro-organismos do mal, patogênicos, são micro-organismos do bem, que fazem a função de decomposição. E a decomposição, ela é muito importante em todas as áreas, especialmente nos nossos resíduos. E esses resíduos, que sejam eles da área industrial, da área residencial, também os micro-organismos do agro, né, da agropecuária, todos eles estão envolvidos nessa decomposição. Esses micro-organismos, eles são muito complexos. É um complexo grupo de micro-organismos que atuam na ausência do oxigênio. Então, quando eles estão lá paradinhos, bem compactados, eles conseguem fazer a decomposição e essa decomposição vai liberar os nutrientes que estavam presos naquela biomassa e vai liberar gases, que esses gases chamam-se de biogás, gerando, então, vários subprodutos e alguns de interesse biotecnológico, como o metano, que pode servir para produzir energia, os ácidos graxos, que podem servir para uma série de atividades biotecnológicas. Então, é a interação dos micro-organismos. Tem 4 grupos de micro-organismos que estão atuando. Então, nesses grupos, a gente tem
micro-organismos hidrolíticos, que quebram as moléculas complexas. Depois tem os micro-organismos que pegam essas moléculas complexas e transformam em ácidos. Depois, esses micro-organismos que fizeram o trabalho de acidogênese oferecem os ácidos para as bactérias acetogênicas e, por último, as metanogênicas. É como se fosse um time de futebol. Começa lá na ponta, né, a armar para poder chegar no gol. Se nós tivermos a falha de um desses micro-organismos, a gente não chega no gol. Então, é um grupo muito ativo que de forma sequencial, produzem a decomposição, nos dando elementos que a gente pode usar na tecnologia. Doutora, foi um excelente começo. E agora eu queria perguntar algo, né, muito técnico, muito específico. E como a gente está falando do aterro, né, quando o resíduo chega no aterro, né, ele é colocado lá na cela onde é descarregado, mas até ele se transformar em biogás, qual o processo? O que acontece de fato, né, para ele deixar de ser resíduo e transformar e ser gerado gás? Então, quando o resíduo chega lá no aterro, ele já está todo contaminado com micro-organismos. E além de toda essa contaminação que vem junto com o resíduo, também os micro-organismos que estão no resíduo também vão fazer a compostagem, vão compor o time de seres vivos que a gente vai ter lá trabalhando nesse sentido. Então, por isso, os micro-organismos, ao serem armazenados dentro da célula, eles vão, com o tempo, perdendo o oxigênio. Então, os primeiros micro-organismos que vão agir, as bactérias, são aquelas que toleram o oxigênio, mas elas têm uma atividade menor. Depois, quando o oxigênio vai desaparecendo, entra em ação esses micro-organismos que fazem, então, a decomposição. Então, por exemplo, a gente pensa num resto alimentar. Esse resto alimentar tem moléculas muito complexas que vão ser decompostas pelas bactérias hidrolíticas e aí vão se transformar em ácidos, os ácidos vão se transformar em acetato, o acetato vai se transformar em metano e vai fugar, ele vai fugir do aterro e indo para o meio ambiente. Então, por isso, o metano ele é bastante poluente, né? O metano CO2 desse gás da decomposição, por isso faz tanto efeito, né, no nosso meio ambiente. Então, por isso, usando tecnologias, usando desenvolvimento e capturando esse metano do aterro, a gente pode usar esse metano em forma de energia e ainda pode fazer a descarbonização do meio ambiente, isso é, entregar ao meio ambiente uma composição melhor, menos poluente, que é o CO2, e consumindo a parte mais complexa, que é o metano. Eu imagino, né? Eu imagino e tenho certeza que existem muitos micro-organismos ali nesse momento de decomposição. Né? É importante a gente conhecer essa microbiota e qual a relação com o aterro sanitário. Por que a gente precisa conhecer bem essa microbiota dentro de um aterro? A gente conhecendo ou não a microbiota que está lá no aterro, a decomposição vai acontecer o mesmo. Ela pode demorar mais tempo, menos tempo, é uma rede de gêneros, filos, espécies, famílias muito, muito complexa, Bruno. Mas para que serve a gente conhecer? Serve para a gente melhorar a decomposição. Então, por exemplo, se eu sei que micro-organismos eu tenho lá, eu posso controlar esses micro-organismos. Como é que eu posso controlar? Primeiro, sabendo da importância dele no processo. Então, algumas perguntas que tu me fez em outros momentos que a gente conversou. Como é que eu influencio essa microbiota? Por exemplo, se eu entregar para ela biomassas mais orgânicas e menos inorgânicas, então, se eu tiver uma quantidade de biomassa com menos contaminações, eu vou ter uma eficiência maior na digestão anaeróbica. Então, eu vou acelerar o processo e eu vou poder melhorar a produção de metano. Então, se eu fizer uma separação, por exemplo, dos resíduos, eu tenho uma aceleração do processo.
Segundo, eu posso também pensar em melhorar essa microbiota fazendo inóculos dessa microbiota. Quer dizer, se eu sei que uma área tem uma microbiota melhor do que outra área que eu estou fazendo o aterro, eu posso inocular uma microbiota para acelerar o processo. Aí, uma das vantagens aqui me ocorre nesse momento, para poder dar um exemplo prático, seria, por exemplo, o volume que os resíduos sólidos urbanos usam. Então, a gente sabe que os resíduos hoje ocupam um volume muito grande no aterro. Se a gente tivesse uma microbiota mais eficiente, ela faria uma redução do volume que está sendo ocupada no espaço, reduzindo e produzindo, então, uma longevidade maior do aterro. Doutor, então eu vou tentar aqui compreender, né, e clarificar para quem está nos escutando, e aí a professora complementa e nos ajuda. Eu posso dizer, eu posso afirmar que eu fazendo uma gestão da microbiota, eu posso aumentar a eficiência da geração de gases. E a segunda afirmação é que fazendo o mesmo gerenciamento dessa microbiota, eu posso aumentar a vida útil do aterro sanitário? É isso? Exatamente isso, Bruno. Muitas estratégias estão sendo desenvolvidas para melhorar essa decomposição. Nós temos bastante experiência, não no aterro sanitário especificamente, mas nos biodigestores, né? Onde a gente pega os resíduos, por exemplo, resíduos da agricultura, resíduos da suinocultura, e a gente faz o inóculo de bactérias vendidas comercialmente. Né? E aí a gente pode ver como isso pode melhorar a produção do metano, como isso pode melhorar a produção de outros compostos, que não é só o metano que a gente tem ainda outros produtos de muito valor econômico que a gente possa entender. Mas conhecendo isso, a gente pode fazer o que a gente chama de cocultura, pegar dois micro-organismos, misturar esses dois micro-organismos e fazer o processo. É como se faz uma cerveja, é como se faz um pão, um bolo, bolo não que é químico, né? Mas o pão e a cerveja, a gente pode inocular um envelopinho de micro-organismos e melhorar essa estratégia. Isso está sendo muito utilizado na agricultura, onde o inóculo de bactérias nas plantas, bacilos e outros micro-organismos estão melhorando muito a produção de frutas, de legumes, de cítricos, porque melhora a composição do solo, a microbiota do solo melhora, e a gente tem uma proteção, um protecionismo da agricultura. Então, no mesmo caminho está as primeiras estratégias de melhoria da microbiota de aterro sanitário. É claro, Bruno, que nós estamos falando de investimentos econômicos de grande porte. Tu imagina que para eu inocular células inteiras de micro-organismos, eu vou precisar de volumes muito grandes dessas bactérias, dessas arqueias, desses fungos, mas são pequenas iniciativas que podem fazer uma grande diferença na transformação da biomassa do aterro sanitário, e a gente pode encontrar formas tecnológicas inovadoras que vão nos dar soluções para os problemas ambientais. Doutora Suelen, você falou sobre biodigestores, por exemplo, na indústria agropecuária ou no agro. Isso abre uma outra vertente aqui. A gente já vai voltar para o aterro, mas a gente gostaria de que você falasse um caso, né? Um caso e mostrar para o pessoal como funciona na indústria agro, por exemplo. Na prática, né? Todas as etapas, desde a geração ali, talvez do efluente, né? Entrada do biodigestor e a saída do gás, e como funciona essa microbiota, esse estudo. Olha, Bruno, é um tema muito importante para o Brasil. Eu quero te contar rapidamente aqui que nos últimos levantamentos realizados pela Cibiogás, a gente tem uma proporção de biodigestores no Brasil muito grande. Nós estamos com 1.633 usinas de biogás
no Brasil todo. Estamos produzindo 4,7 milhões de metros cúbicos de biogás, em todas as áreas, né, que eu estou incluindo tudo, inclusive aterros. E nós temos, no Paraná, tem 388 usinas. O Rio Grande do Sul está um pouquinho atrasado, eu quero estimular meus conterrâneos aqui, 66 usinas. Mas a gente tem também, aqui no Rio Grande do Sul, uma das usinas que mais produz biogás, né, no Brasil também, que produz do aterro, que eu quero contar isso mais adiante. Mas aí, voltando à nossa pergunta, a gente tem que entender que os resíduos que são gerados na indústria, eles precisam ser tratados e bem tratados, Bruno, porque se a gente não tem um tratamento dos resíduos, a gente pode perder a oportunidade de crescer. A atividade econômica, por exemplo, da suinocultura, da produção de proteína animal, ela é a principal do mundo, né? Nós produzimos a maior quantidade de proteína animal do mundo. Então, como é que nós vamos crescer se cada vez nós estamos gerando mais resíduos? E aí que entra a tecnologia da digestão anaeróbia, gerando biodigestores, gerando tecnologias que nos permitam tratar esses resíduos. Além de tratar os resíduos, nós estamos obtendo energia. E isso é a melhor forma. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar gera um composto, que é a vinhaça, que ela é bastante tóxica para o meio ambiente. Ela está sendo aspergida de volta, né? É um resíduo da produção da produção de etanol, da produção do açúcar. Esse resíduo ele é lançado de volta no solo. Só que é um resíduo muito grande, é uma quantidade muito grande. Então, uma das soluções da indústria alcooeira é fazer o tratamento desse resíduo, dessa vinhaça, usando biodigestores. Aí os micro-organismos decompõem essa vinhaça e geram o metano, e o metano serve para abastecer, por exemplo, os veículos da frota dessa empresa, ou produzir energia elétrica, enfim. Então, nesse momento, a gente tem que entender que lá nos biodigestores estão os micro-organismos. E essa produção de biometano, de metano, ela deve ser controlada para cada vez ser mais eficiente, para que o investimento seja cada vez mais sustentável. Então, existem empresas multinacionais que fazem conosco aqui no laboratório testes e identificação dos micro-organismos que estão lá nesse biodigestor. E aí eles conseguem, com o manejo do efluente, o pH, a temperatura, a agitação, as membranas, todos esses elementos físico-químicos, eles melhoram a produção de metano, olhando para a microbiota, que é eles que fazem o trabalho. Então, o diagnóstico de conhecer a microbiota é importante para que a gente tenha, então, uma conexão forte na eficiência da produção de energias renováveis e, principalmente, na valorização de resíduos, que eu acho que é um dos caminhos mais importantes que a gente tem no momento, não só a busca de energias renováveis, que é importante por todas essas questões internacionais que a gente vem vivendo, mas eu acho especialmente a valorização do resíduo, porque ela nos garante a manutenção da economia e a manutenção dos empregos. Então, é uma importância, inclusive, social. Então, por isso, essa questão de a gente nos colocar em posições diferentes, né, de quem defende o meio ambiente e quem defende a economia, é uma visão que precisa ser evoluída, porque nós juntos podemos pensar em manter a economia forte usando as derivações tecnológicas que a gente tem dentro das pesquisas, dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa. Me fiz entender, Bruno? Fez sim, mas aí abre mais precedentes. Porque eu tenho certeza, que para fazer o monitoramento da microbiota deve ser muito difícil. Então, a nossa dúvida aqui é como que um laboratório como o da Universidade de Caxias do Sul faz esse monitoramento? A gente quer entender assim, né? Como que a gente consegue medir o que tem de micro-organismo? Qual é o tipo de tecnologia que se usa?
Bruno, é exatamente isso que a gente faz. Nós, então, vamos lá no reator, ou então a empresa nos envia, lá, às vezes, lá do Mato Grosso, nos envia uma amostra dessa microbiota, né, uma amostra pequena. Nós, com as nossas habilidades aqui no laboratório, nós extraímos o DNA de toda a amostra, de todos os micro-organismos que tem ali. E desse DNA, a gente amplifica por PCR, e aquele PCR mesmo que a gente ouvia muito na época da Covid, a gente amplia um gene, um gene de todas as bactérias e arqueias que tem lá. E esse gene nos dá uma sequência do DNA, todos os nucleotídeos do DNA, e nos dá uma grande quantidade de biodados, né? Bioestatística, onde a gente trabalha com volumes, mega volumes de informação da sequência de DNA dessas bactérias, e a gente consegue dar um laudo dizendo quem está lá dentro daquela composição da microbiota e qual a porcentagem. Então, a gente vai poder enxergar lá se tem Clostridium, Bacteroidetes, todos esses nomes, Shigella, tem um nome de nomes complexos, né? E a gente vai entender, olhando para a literatura mundial, o que cada micro-organismo daquele faz no processo de gestão anaeróbia. Então, a gente consegue dar o que a gente chama de inferência gênica. Então, além da metagenômica, da metataxonomia, com esses dados na mão, a gente consegue entender qual possivelmente a função do micro-organismo naquela digestão anaeróbia. Então, comparando com o futebol de novo, eu estou conseguindo ver que eu não tenho um ponta-direita bom. Então, eu posso pensar em mudar as estratégias da digestão anaeróbia para melhorar a eficiência do meu ponta-direita, trabalhando ali na expectativa do técnico do futebol. Então, a gente consegue fazer uma conexão olhando para essa microbiota. Aí depois eu posso também pensar em adicionar um micro-organismo que esteja faltante, mas aí é um pouquinho mais complexo. E tudo isso a pesquisa nos favorece, dando essa possibilidade. Doutor Sueli, continuei a refletir sobre o aterro sanitário e a microbiota e fiquei pensando, é evidente, eu sou da área de resíduos e eu entendo que a microbiota ela é diferente para cada aterro, né? Cada aterro deve ter uma microbiota própria, né? Mas eu acredito que a interferência, né, a mudança da microbiota, ela pode sofrer interferências externas, né? Por exemplo, chuvas ou a não separação correta, a mistura de resíduos. Isso é uma verdade? O que pode interferir, né, e prejudicar a microbiota de um aterro? Bruno, tu tem toda a razão. A microbiota ela pode ser prejudicada ou ela pode ser beneficiada. E essa é toda a tecnologia que a gente está propondo para as mudanças, né? São estratégias que já se usam no mundo inteiro, essas estratégias. Mas a ideia seria, primeiro a gente precisa entender, caracterizar a microbiota daquela amostra. Então, eu posso ter uma microbiota que vem de um bairro específico, eu posso ter uma microbiota que vem de um setor econômico, por exemplo. Vamos supor, se eu pegar um resíduo que vem da Ceasa, não pode ser mais perfeito para a microbiota, né? Porque ele está ali, um resíduo quase puro, orgânico, os micro-organismos vão ficar muito felizes. Uma área onde eu tenha, por exemplo, uma mistura muito significativa, a segregação não é perfeita, esse já não é um ambiente perfeito para a microbiota. Então, eu preciso entender o que está acontecendo em cada aterro para tentar modificar. E para eu tentar modificar e trabalhar com micro-organismos não é uma coisa assim que eu possa ir lá e colocar uma microbiota facilmente. Então, eu tenho que pensar em elementos que eu possa modificar. Então, vamos supor, se eu usar um resíduo de áreas onde vem muito contaminado com metais pesados, o micro-organismo não gosta muito de metais pesados. Então, se eu conseguir fazer a composição dessa microbiota, desse resíduo de forma diferente, eu vou ter mais ou menos sucesso.
E aí eu posso pensar em planos e projetos aonde eu tenha uma maior eficiência, porque realmente sim, tu tem razão. Cada aterro tem uma microbiota, ela tem influência de todos esses elementos que tu falou: água, pH, temperatura, composição do solo, composição dos resíduos que chegam ao aterro, mas tudo isso pode ser olhado de forma bastante tecnológica e inovadora, fazendo soluções diferentes para cada processo. Professor Sueli, e olha, me surgiu uma outra dúvida, e quanto mais eu converso, mais dúvidas vêm surgindo aqui. E eu queria direcionar uma pergunta, né, para as empresas privadas que gerenciam aterro, para as prefeituras que têm aterro, né? Porque, assim, para fazer um estudo da microbiota, não deve ser barato, para fazer o gerenciamento da microbiota não é barato, mas esse gestor ele precisa entender que fazendo o estudo ele vai conseguir ter vantagens com isso, inclusive econômicas, né? Para além das ambientais. Como que a gente justifica o gerenciamento dessa microbiota para um gestor, né? Porque às vezes ele só pensa em números, né? E a gente precisa falar para o gestor, não é só, você precisa enxergar outros números. Então as vantagens econômicas são essa nossa pergunta. Sim, realmente, Bruno, é claro que trabalhar com DNA não é um exame de pH, né? Mas também não é muito caro, não, viu? A gente consegue fazer a identificação desses micro-organismos, mas a grande dificuldade não é a identificação, a grande dificuldade é tu fazer a modificação da estratégia para poder ter uma mudança da microbiota. Mas isso é muito importante para quem trabalha com a ideia de inovação. Né? Eu quero estar na frente lá de um determinado setor, ou eu quero ter uma venda, uma certificação de redução de impactos ambientais. Eu acho que a gente enxerga muito hoje uma fatia do mercado que se interessa muito em consumir um produto que tenha cuidados com o meio ambiente. Então, às vezes, associar a marca de um empresário a um manejo correto dos resíduos, a geração de energias renováveis, é um atrativo muito importante para o consumidor. Então, é um caminho, né? A certificação, a produção de energias renováveis, os investimentos ambientais. Então, por exemplo, o próprio valor de ações de uma marca estão totalmente relacionadas a essa questão do cuidado com o meio ambiente. Então, é uma forma de a gente mostrar o quanto aquela atividade econômica está relacionada às questões ambientais. E isso também pode oportunizar benefícios do tipo, se tu enxerga que uma área ela não está rendendo suficientemente na produção de biogás, a gente pode tentar resolver esse tipo de problema. É um espaço assim importante de reconhecimento, de tecnologia, de investimentos futuros, que só um empresário que tem uma visão holística futurista consegue também enxergar a colocação na sua marca em relação aos seus produtos. Professor Sueli, eu tenho que pedir desculpa, porque eu sou uma pessoa da área de resíduos, né? E há muito tempo trabalho com resíduos e conheço um pouco sobre a área de agro. Mas eu imagino que fazer o monitoramento da microbiota e o gerenciamento da microbiota pode ser feito em vários setores da economia. E quais os setores que mais poderiam ser aplicado esse gerenciamento? Bruno, eu enxergo como quase todos os setores que atuam na valorização de resíduos ambientais. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu fiquei bastante surpresa. Quando nós fomos fazer a busca por espaços onde a gente pudesse fazer visitas técnicas da digestão anaeróbia no Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que é uma área onde eu trabalho, depois eu quero te fazer um convite, nós fomos a vários setores da suinocultura. E a gente conheceu lá caminhos aonde o suinocultor
ele fazia a digestão anaeróbia, quer dizer, ele mantinha os resíduos da suinocultura em lagoas de estabilização para poder gerar o tratamento do resíduo antes de devolver ao meio ambiente. E essa tecnologia, ela permitia que eles recebessem das integradoras pequenos volumes de recursos econômicos por cada quilo de suíno. Quem fazia o tratamento tinha um retorno um pouquinho maior da venda do quilo do suíno, porque estava gerando menos carbono e contribuindo para o processo de descarbonização ambiental. Então, tu olha como é importante. Quem vende o produto, lá as empresas muito grandes, elas vendem a ideia de que vendem a verdadeira ideia de que estão contribuindo pelo menos um pouquinho no meio ambiente. Então, tu vê que como na agricultura a gente pode fazer isso. Nós podemos fazer o tratamento de resíduos, nós estamos estudando aqui o tratamento do resíduo da uva, né? Dos suínos, dos bovinos, dos aviários. Os resíduos que vêm do aviário, eles podem produzir uma quantidade muito grande de biogás. O resíduo sólido urbano, nós estudamos das ceasas, dos restaurantes, dos hotéis, e tem muitos caminhos, não é só a agricultura. A gente está, inclusive, vendo na digestão anaeróbia mundial e brasileira o uso de plantar produtos, culturas energéticas, plantar produtos como sorgo para produzir energia no biodigestor. Então, quer dizer, não é só o resíduo. A gente pode tratar o resíduo e ele tem uma importância muito grande. Eu vou te dar outras duas importâncias desse tema. Primeiro, esse sistema de 1.600 usinas vai demandar muitos produtos. Então, as indústrias elas têm que ficar atentas para começar a colocar no mercado insumos industriais para subsidiar essas indústrias. Então, é outro mercado importante econômico de investimento. Outro elemento é os profissionais. Os profissionais vão ser necessários cada vez mais profissionais preparados, um engenheiro ambiental, como tu sabe muito bem, da importância nessa área, um bioquímico, um químico, um biólogo e outras inúmeras áreas, um médico veterinário, todos esses profissionais, tanto na área acadêmica como na área técnica. Nós vamos precisar de muitos técnicos para tratar desses temas ambientais, né? Então, esses elementos todos, na nossa região aqui, nós somos tradicionalmente defensores ali das atividades com a uva e o vinho, né? Então, uma empresa que tem um selo verde porque trata os seus resíduos tem um reconhecimento muito forte entre os consumidores. Os laticínios, nós temos, por exemplo, a maior cooperativa, a cooperativa mais antiga do Brasil, aqui é Santa Clara, né? Também produz, sempre está ligada aos temas de gestão dos resíduos relacionados aos laticínios, né? Laticínios e suínos, são empresas que disponibilizam parte dos seus recursos para preocupação com o meio ambiente, produção de energia e ainda a produção do digestato, que o digestato que sai da digestão anaeróbia ainda serve como bioinsumo para ser usado nas lavouras. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. E eu queria fazer um parênteses aqui. Hoje a gente também falou muito sobre suinocultura, né? E o meu mestrado foi na área de suinocultura, né? O que eu acho muito legal. E naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, já se falava na aplicação de conhecimento de biodigestores para a suinocultura, né? E eu estudava muitos casos em Santa Catarina de Chapecó. Eu sou do interior de São Paulo e eu também via no oeste de São Paulo, tem muita produção de suínos. E hoje eu já vi que se evoluiu muito no Brasil a questão de biodigestores, né? E as empresas utilizando esses biodigestores para gerar energia para a própria indústria. E eu acho que faz todo sentido
né, essa conversa, as empresas que querem aumentar a eficiência, elas vão precisar monitorar microbiota. A gente falou aqui sobre o aumento de eficiência, e eu fiz uma relação que eu achei que é super bacana, isso me lembrou da época do mestrado, então foi sensacional. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa conversa, ela está muito boa, muito agradável, muito clara, mas eu não poderia finalizar antes de pedir para a doutora falar um pouco sobre a experiência da doutora e pesquisadora Suelen e falar um pouco do laboratório da Universidade de Caxias do Sul. Então, Bruno, essa é a nossa experiência aqui em relação à digestão anaeróbia. Nós temos, então, uma conexão com o mestrado de biotecnologia, o doutorado de biotecnologia e saúde animal. Nós temos uma correlação muito forte com o Instituto de Biotecnologia, onde a gente desenvolve pesquisas, então, na área do biogás. Então, a gente estuda a produção de biogás em relação aos resíduos da região, aos resíduos também de São Paulo, com a vinhaça. Nós estudamos a produção de metano, estudamos a produção de hidrogênio. A gente tem alunos no mestrado e no doutorado conhecendo a microbiota de vários resíduos. A gente estuda muito também o glicerol. O glicerol é um produto, é um resíduo que sobra da produção do biodiesel. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de biodiesel do país e sobra esse produto, o glicerol. Então, a gente estuda como usar esse resíduo na digestão anaeróbia para poder gerar energia, hidrogênio e metano. Nós também temos uma prestação de serviços, né, dentro da Universidade de Caxias do Sul, onde nós fizemos os laudos técnicos da microbiota de todos os tipos de digestão anaeróbia, não só da agricultura, como da pecuária, também da área da medicina veterinária e até análises clínicas, porque nós, humanos e animais, também somos pequenos biodigestores, né? No nosso trato intestinal, nós temos também uma microbiota, e essa microbiota, ela nos dá saúde física e mental. E está muito claro hoje na nutrição que ela é importantíssima para a gente ter esse tipo de saúde. Então, a gente também estuda microbiota, faz prestação de serviços nessa área. Fizemos análises de BMP, né, da capacidade de produção de biometano a partir de tipos de resíduos. Então, vamos supor, um empresário quer saber se o seu produto de aviário é gerador de biogás, então a gente faz todos os testes e a universidade tem muitas prestação de serviço nesse sentido. Um outro lado, Bruno, que eu gostaria de fazer a comunicação contigo é que a Universidade de Caxias do Sul, na minha coordenação, faz parte do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Nós tivemos na gênese desse evento, esse evento é um evento anual, nós já estamos na 8ª edição, vamos fazer a 8ª edição em 2026 em Foz do Iguaçu, e esse ano nós temos, então, uma expectativa de muito sucesso, porque nós estamos desenvolvendo lá seminários, um espaço de negócios, que a gente teve o ano passado 50 empresas divulgando seus produtos no nosso espaço de negócios. Nós temos visitas técnicas, nós temos uma discussão com as pessoas mais influentes do setor nos seminários, e nós temos também, além desses elementos, nós temos um prêmio chamado Os Melhores do Biogás. É um prêmio público, que qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer entidade, qualquer setor pode se inscrever. Inclusive, esse ano a gente tem uma novidade, que são os produtores e consumidores de biometano, né, que vão poder ser reconhecidos por esse tema. Então, eu convido todos a conhecer as inscrições e a programação, tudo mais, na nossa página de biogásbiometano.com.br, onde nós fizemos itinerante, né, uma vez no Rio Grande do Sul, uma vez em Santa Catarina e uma vez no Paraná,
é sul-brasileiro, mas tem uma influência muito grande. O ano passado a gente teve 760 inscritos, tivemos 12 países envolvidos e temos uma expectativa de fazer a diferença em cada estado quando a gente passa nesses setores. Então, convidamos a todos para conhecer o fórum e participar desse fórum de 2026. Doutora Sueli, com certeza, depois eu gostaria que você divulgasse um pouco mais no canal essas informações. Eu acho super importante. O canal é feito para esse tipo de troca de informação, para fazer divulgações de iniciativas, projetos ou feiras tão importantes como essa. Depois eu a convido a partilhar um pouco mais de informação. Eu quero agradecer demais essa conversa. Foi uma conversa super agradável, muito legal. Me deu uma nostalgia, né, de relembrar as coisas da universidade, do que eu estudei e, de fato, com o que é aplicado hoje, né? Eu sou da área de resíduos e eu vejo muito falar sobre a geração de biogás e essa conversa talvez tenha quebrado um paradigma para mim, porque muito se fala de biogás, né, da geração de biogás, mas a gente não olha para algo muito importante, que agora eu entendo que é a microbiota. Se a gente quer aumentar a eficiência, né, do biogás, a gente precisa olhar para outras áreas, né, que é a microbiota. Então, eu achei interessante, muito boa essa conversa e queria agradecer demais a vossa disponibilidade para estar aqui com a gente. Espero ter próximas conversas e contar consigo em outros episódios. Muito obrigado e até mais. Obrigada, Bruno. Eu fico feliz em estar aqui conversando contigo e com todo esse grupo muito importante que tu conduz. Obrigada. Até mais. Até mais.